bem-vindos ao 10º episódio da minha série Eu Não Tenho Repertório. Dessa vez falando um pouquinho sobre dois filmes do Scorsese, O Lobo de Wall Street e Boxcar Berta. Infelizmente, esse é o nosso último vídeo do Scorsese. Nessa série, eu quero conseguir analisar vários diretores. E hoje, infelizmente, é o último vídeo do Scorsese. Nessa série, eu acabei analisando, meio sem querer, vários filmes dele já. A gente pode ver juntos Goodfellas, Taxi Driver, Hugo Cabret e Ilha do Medo. E eu vou trazer mais esses dois aqui pra gente poder fechar o diretor. Então, vem comigo, porque hoje nos despedimos de Martin Scorsese. Nesse filme, o DiCaprio interpreta um personagem chamado Jordan Belfort, que é um cara que é meio falido, assim, que não tem muita coisa para fazer, e ele é convidado para fazer parte do mundo de Wall Street dentro de uma empresa da Bolsa de Valores. Se você não sabe o que é Wall Street, que nem eu, que não sabia até assistir o filme, Wall Street é o maior centro comercial do mundo que fica em Nova York. Então é como se fosse uma região onde estão concentradas uma série de empresas ali que cuidam de Bolsa de Valores, de ações do mercado e essas coisas todas. O DiCaprio, como Jordan Belfort, vai lá para fazer parte desse grupo. Nesse novo ambiente, o DiCaprio ele vai ser exposto a todas as loucuras do capitalismo desenfreado. Nós também, junto com o DiCaprio, somos apresentados a esse lugar maluco. Tem gente cheirada, gente viciada em mulher, gente viciada em um bando de coisas que eu nem posso falar aqui. É um mundo completamente frenético e acelerado, as pessoas gritam no telefone, as pessoas gritam umas com as outras, tudo é produtividade, tudo é números, números, números e mais números, e a gente é apresentado a essa sociedade que é quase distópica. E a gente se espanta junto com o DiCaprio. Porém, ele vai entendendo ali mais ou menos como é que as coisas funcionam e decide que vai fundar a própria empresa dele. Então ele reúne um grupo de amigos assim, meio largadões, uma galera meio sem nada para fazer, e funda uma espécie de esquadrão suicida que vai criar essa nova empresa, em que ele começa a ganhar dinheiro através de um tipo específico de lavagem de dinheiro com ações financeiras. E ele vai ficando muito rico por causa disso. Porém, obviamente, como você não pode fazer lavagem de dinheiro, um cara do FBI, ele chega e começa a investigar o DiCaprio. O filme é basicamente esse. O Lobo de Wall Street é um filme que me deixou um pouquinho traumatizado, assim. Ele tem umas cenas que eu acho que para poder explicitar como é que é esse mundo bizarro, o capitalismo desenfreado de Wall Street, que é uma espécie de Faria Lima dos Estados Unidos, mas cenas, tipo, que são até criativas, assim, de tão pesadas. Não é simplesmente uma pessoa cheirando coisa que não deveria cheirar, a la Maradona. É uma coisa, não sei se é uma boa ideia falar, mas é mais ou menos isso. É um filme extremamente pesado em algumas cenas. Ele não é pesado o tempo todo, e ele não é pesado na ideia de um ar pesado. Ele só tem umas cenas que você fica tipo, meu Deus, o que eu tô assistindo? E eu acho que muitas pessoas poderiam falar, nossa, o Scorsese é um doente mental, o Scorsese é um tarado, o Scorsese é um sei lá o que por colocar essas cenas. Mas eu acho que é um caso muito daquela frase famosa, né? Não atire no mensageiro. A culpa não é necessariamente do Scorsese, que a sociedade de Wall Street é assim, mas é o trabalho dele, de certa forma, representar essa sociedade como ela de fato é, sem filtro. Então, não atire no mensageiro, atire em quem mandou a mensagem. Esse filme, ele não tem os 3 atos. E eu preciso admitir pra vocês que eu tô um pouquinho cansado de ver filmes sem os 3 atos. No último episódio, eu falei de 2 filmes, Benjamin Button e Forrest Gump, que não tem os 3 atos. E eu tô meio cansado, sabe? Os 3 filmes seguidos, assim, é muita coisa. Eu preciso de atos, por favor. Atos dos Apóstolos. O que eu tava falando? É o TikTok, sabe? Você fica o dia inteiro assim, ó. Fica burro. Você esquece as coisas. Impressionante, você esquece as coisas. Eu tava falando disso, meu Deus do céu, o que eu tava falando, mamãe? Como eu falei, esse filme não tem os 3 atos, e eu acho que é uma coisa meio do Scorsese mesmo. Eu não tô falando que todos os filmes dele não têm os 3 atos, e não é porque não tem os 3 atos que é do Scorsese, mas ele gosta muito de fazer isso nas suas principais obras. Ele usa um estilo à la Stephen King. O Stephen King ele defende muito o sistema que o Scorsese usa. Que ao invés de você criar uma estrutura narrativa super complexa, cheia de detalhes e tudo mais, eu tenho que parar, porque caiu. Arrumei o microfone que ele estava caindo, ao invés de você criar uma trama extremamente complexa e produzida, não sei o que, você cria personagens e você assiste como eles vão reagindo. E isso vai gerar uma história. É muito semelhante a, de fato, quando uma pessoa conta uma história para outra. Não há necessariamente 3 atos dentro de uma fofoca. Existe uma série de acontecimentos que são baseados em escolhas e consequências. Sabe o carinha do escolhas e consequências. Então, é meio que isso que o Scorsese trabalha. Ao invés de criar um roteiro gigantesco, não sei o que e tal, complexo, não sei o que, sobre como a história funciona, ele cria personagens e deixa eles se divertirem, digamos assim. E é assim que a história vai fluindo. É um estilo mais ousado, um pouquinho mais divertido. Se não tiver organização, pode dar muito errado, mas o Scorsese é um diretor muito bom e ele consegue fazer isso com maestria. O filme ele tem, acho que quase 3 horas. Ele é um filme bem longo, a la Scorsese mesmo, assim. A gente percebe bastante que tem as características do Scorsese. Inclusive, ele é um filme que ele vai alternando um pouquinho entre os estilos dele. O filme
Esse filme começa numa vibe meio social, assim, meio distópica, que lembra um pouquinho os Jogos Vorazes, inclusive. Sabe quando eles precisam te apresentar o universo que é diferente do que você está habituado? E aí tem tipo uns 15, 20 minutos do filme que são mais ou menos, justamente para poder te explicar como as coisas funcionam. É mais ou menos isso. O início do filme tem um pouquinho essa vibe. A diferença é que enquanto os Jogos Vorazes é uma mera ficção, esse filme retrata a realidade, o que nos assusta um pouquinho mais. Saber que essas pessoas existem e que isso de fato acontece. Mas ele começa desse jeito, então, nessa vibe mais distópica e tal. Só que conforme a gente vai conhecendo os personagens e as coisas vão, em tese, dando certo, porque a empresa vai ganhando dinheiro, o filme vai virando uma coisa mais comédia, um negócio mais Adam Sandler, sabe? Tem algumas cenas que são realmente engraçadas, são feitas para serem engraçadas. E você dá risada. Eu, pelo menos, dei risada. Não é aquele humor barato, aquele humor pastelão, aquela coisa bem forçada, não. É um humor até um pouquinho inteligente, às vezes. São cenas que não são óbvias, mas quando você vê, você tá dando gargalhada no sofá. Então, ele vai para essa parte. Só que o final dele é uma coisa meio drama, meio melancólico, uma coisa meio... Eu não sei explicar, sabe? O filme, ele alterna muito entre esses três estilos. Só que, assim como a Nora, por exemplo, que eu comentei alguns vídeos atrás, que sabe muito bem alternar entre estilos, o Scorsese faz isso de forma extremamente fluida. Você não sente que mudou um filme pro outro, não. É extremamente fluido, extremamente conectado. Então, a comédia vai entrando aos poucos, não é do nada. Ela vai saindo aos poucos, também não é do nada. E isso é mais difícil de fazer do que parece. É muito difícil quando você está escrevendo um texto, escrevendo um roteiro, escrevendo o que você imagina de uma cena, fazer com que as pessoas de fato sintam o que você está imaginando. Então, fazer as pessoas sentirem mais de uma coisa ao longo do filme é um trabalho triplicado. E o Scorsese consegue fazer isso com maestria. Parabéns, Scorsese. Esse filme também conta com muitos bons atores. Eu poderia falar principalmente do DiCaprio, que eu acho que não é o melhor papel que eu já vi dele, mas eu acho que é um papel bem acima. Eu acho que ele entende bem o personagem que ele tem que fazer, consegue entregar bem o que o personagem pede. E a Margot Robbie, que pra mim é a melhor atriz. Ninguém no filme consegue superar o que a Margot Robbie faz. Ela não tem tantas cenas assim, mas as cenas em que ela aparece, ela totalmente domina a cena. Ela é como se fosse uma nova protagonista. Você entende exatamente o que ela quer dizer, o que ela quer fazer a gente sentir, e a gente muitas vezes começa a defender, às vezes, mais ela do que o próprio DiCaprio. Cara, a Margot Robbie está impecável nesse filme. Mas é basicamente isso. É um filme divertido, é um filme que, assim, não vai mudar muito a sua vida, mas é um filme que, nitidamente, é bem feito. Você percebe isso quando você assiste. E não é só por causa dos Scorsese, não tô puxando o saco dele. É que o filme é realmente bem feito. Você assiste e você fala, cara, é diferente, sabe? É um filme diferente do que você está acostumado a assistir. E é um filme que pode te ensinar muito, assim. Às vezes, na nossa vida, a gente tá muito acelerado, a gente acha... Não, mentira, não vai te ensinar muita coisa, não. Eu tenho que bater um papo aqui reflexivo, mas não vai te ensinar muita coisa. Mas é um filme super interessante. Sugiro que você assista O Lobo de Wall Street. Como eu falei, tem umas cenas bem pesadas que você vai assistir e falar, caraca, o Chama avisou, então eu avisei. Mas tem umas cenas que também são divertidas, sabe? Então, acho que funciona. O Lobo de Wall Street. Boxcar Berta, em português, sexy e marginal. Gente, eu tentei pensar inúmeras formas que eu ia falar desse filme, mas eu vou ter que ser franco com vocês. É o pior filme da história do Scorsese. Esse filme, quando eu fui pesquisar filmes para poder falar aqui nesse último episódio do Scorsese, eu achei que eu precisava falar de alguma coisa ruim que ele fez, mas eu estou abismado. Ele se superou no que ele poderia fazer de ruim. Quando falaram que era um filme ruim do Scorsese, eu falei, beleza, um filme mais ou menos... Não, o filme é muito... Você não tá entendendo. Esse filme é muito ruim, muito ruim. Eu acho que poderia chamar Bosta Aberta em vez de Boxcar Aberta. De tão ruim... Vem comigo. O filme vai falar da Berta, que é uma menina que depois que perde o pai dela num acidente de avião, se apaixona por um sindicalista que trabalha construindo rodovias, Big Bill Shelley. Ela e o Big Bill Shelley se apaixonam e tal, só que por causa de uma série de acontecimentos ali, eles acabam se envolvendo no crime, né? Extremamente comum, assim, às vezes estou andando na minha rua e de repente eu sou um criminoso. Acontece bastante. Eles vão se envolvendo assim, eles se juntam com outras duas pessoas e formam uma espécie de quarteto que vai começar a assaltar tanto trens quanto bancos a estilo Bonnie e Clyde. O Big Bill Shelley, ele tem toda uma dor dentro dele porque ele não gostaria de ser um criminoso, ele gostaria de lutar pelos direitos dele de sindicalista. Ele se vê uma vez preso quando ele começa a roubar esses lugares. Tá bom, Chama, por que esse filme é horrível? Vamos lá. Primeiro, a montagem. Gente, eu não sou um expert de montagem. Esses vídeos são feitos com uma câmera só, estática, então, obviamente, é mais fácil falar do que fazer. Mas, cara, eu tenho a impressão de que esse filme ele é muito mal montado. E é muito porque foi o segundo filme que o Scorsese fez na carreira. Mas, cara, tem umas cenas em que você tá acompanhando o personagem e aí, do nada, troca
troca pra uma câmera super aleatória que não dá continuidade, fica um negócio meio mal feito, sabe? Tem umas cenas de perseguição de carro que eu acho que elas são extremamente mal filmadas. O filme, ele parece mal feito na sua operação de câmera. E isso é uma responsabilidade do Scorsese, que é o diretor artístico, o responsável artístico pela obra. Então, cara, muito mal gravado, a montagem muito mal feita. Outra coisa, roteiro. Novamente, eu não sou expert de roteiros, mas eu também não preciso ser um nutricionista pra saber que bosta não é nutritiva. Cara, o roteiro é muito furado, tipo, é muito ruim. O filme, ele vai caminhando, ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ele não consegue fazer nada. Ele tem esse estilinho meio Bonnie e Clyde, essa coisa meio criminosos que se dão bem, mas aí depois ele vira uma comédia extremamente pastelão e forçada, aí tem cenas de violência extrema que contrastam muito mal com o filme, aí ele termina com uma coisa meio filosófica, uma coisa meio messiânica. Cara, que filme confuso. A impressão que eu tive, não ironicamente, por mais que seja um filme que fale muito sobre trens e ferrovias, ele não sabe pra onde ele tá indo. Porque, cara, é bizarro. Assim, ele se perde o tempo todo. Ele é um filme que ele tem apenas 1h30, mas não se engane, porque essas 1h30 são intermináveis. Mais ou menos ali pelo último terço do filme, existem uma série de cenas que você jura que vai ser a cena final, mas não é. Eles vão colocar uma outra cena depois. Aí você fala, ah, Chama, então essa é a cena final. Não, vai ter mais uma cena depois. E aí você vai pra essa última cena e fala, não, essa é a final. Não, não é. E o filme, nossa, ele é muito confuso, horrível. Ainda bem que esse filme tem 1h30. Se o Scorsese tivesse o hábito de fazer filmes de 3 horas, desde sempre, esse filme seria uma tortura. Porque 1h30 já doeu, sabe? E eu saí irritado do filme. Não é possível que o Scorsese, que é o cara que fez Taxi Driver, que é uma obra-prima, o cara que fez Goodfellas, que é uma obra-prima, fazer um filme desse. Cara, muito ruim. Calma. Para defender um pouquinho o Scorsese, esse não foi só o segundo filme da carreira dele, mas também foi um filme que foi aliado a uma produtora que gostava de fazer filmes meio pão e circo. Então é um roteiro que não foi necessariamente feito por ele, mas que foi muito preso a algumas coisas que precisavam ter para poder agradar o público. O filme, por exemplo, tem algumas cenas de nudez que não precisavam estar necessariamente ali, mas elas estão em excesso justamente porque o público pedia isso. Além de muitos outros artifícios que tornam um filme barato e mal feito. Então, em defesa do Scorsese, ele não teve muita liberdade para trabalhar tanto quanto ele gostaria. Tanto que o John Cassavetes, que é um diretor muito renomado no cinema independente americano, quando viu o filme do Scorsese, falou, irmão, para, não faz isso, larga essas produtoras, porque o que você fez foi uma bosta. E aí eu trago uma reflexão pra você, porque se o John Cassavetes chega pra mim e fala que eu passei 1 ano fazendo uma coisa que é uma bosta, eu nunca mais peguei na mesma câmera. Mas o Scorsese foi, se aprimorou, mudou as suas técnicas e hoje é um dos maiores diretores de todos os tempos. Ou será que não? O Scorsese errou, mas ele não errou apenas nos anos 70, quando ele fez Boxcar Bear. Ele cometeu o que para muitos é um erro gigantesco nos últimos meses. Não sabe do que eu tô te falando? Eu vou te explicar. No dia 2 de junho, o Scorsese postou nas suas redes sociais que ele havia se juntado a uma empresa de IA chamada Black Forest Labs, que seria responsável por fazer storyboards através de prompts. O que é um storyboard? O que é um prompt? Calma. Storyboard é quando você vai gravar, é bom geralmente você ter uma imagem de referência, tanto pro pessoal da câmera quanto pro pessoal da direção de arte, para ter uma ideia do que você quer fazer. Então eu quero ter uma câmera nessa posição, com esse fundo, pegar esses elementos e coisas assim. Geralmente as pessoas que fazem storyboards são desenhistas, elas desenham os próprios storyboards. Ou às vezes pegam imagens da internet, é o que a maior parte das pessoas que não sabem desenhar faz. E o Scorsese filiou uma empresa que faz essas ilustrações com IA. De acordo com ele, é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais efetivo. O argumento que o Scorsese utilizou é que é muito difícil para você que é diretor conseguir externar o que você está pensando exatamente a cena que você está enxergando na sua cabeça. E a IA viria justamente para poder resolver esse problema. Minhas opiniões, vamos lá, entrar em um território um pouquinho perigoso. Eu acho que a IA, particularmente, ela é uma ferramenta como qualquer outra. A minha questão exclusivamente com a IA para fazer storyboards é que a gente está tirando o emprego realmente de algumas pessoas que poderiam fazer um trabalho artístico muito bom. E o medo, na verdade, não é necessariamente o storyboard em si, porque os argumentos do Scorsese, eles são justos de alguma forma. A questão é a gente começar a normalizar esse tipo de tecnologia dentro do cinema. Porque a gente, uma vez deixando ela entrar para um storyboard, daqui a alguns anos começa a entrar para um roteiro, começa a entrar para substituir um cenário, começa a entrar para fazer uma gravação, e quando você vê, o filme inteiro é feito de IA. É muito perigoso porque muitas vezes as empresas grandes estão mais preocupadas em lucrar do que em fazer arte, veem que a IA é muito mais barata e muito mais rápida. Então por que fazer um filme com pessoas de verdade? Então isso é uma discussão muito grande, muitos cineastas são contra o uso de IA, é uma situação muito complexa. Eu entendo o Scorsese, eu não faria igual, não faria, mas eu
entendo a atitude dele. Vai sair um novo filme dele em breve, eu não lembro o nome do filme, mas que vai ter os storyboards feitos com IA. Lembrando, novamente, o storyboard não faz parte do projeto final. Ele serve apenas como uma imagem para que o pessoal que vai gravar no dia ter uma ideia do que fazer. Mas a gente tem um problema. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Finalizamos aqui a série do Scorsese. Começaremos nos próximos vídeos a falar um pouquinho do Spielberg. Eu acho que vai ser bem interessante. Não necessariamente o próximo vídeo, mas nos próximos vídeos. Então, fica por perto, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o engajamento, para o YouTube entender que esse vídeo precisa ser entregue para outras pessoas. E, cara, sabe como é, né? Manda para minha ex, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Eu sou o Chama e até a próxima.